Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios.
Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Estamos aqui iniciando o nosso painel Governança Social e Ambiental na Amazônia, nessa Exposibram 2021. O meu nome é Bruno Gomes, sou um dos sócios da Humana e eu vou ser o moderador desse painel. Queria agradecer, antes de mais nada, ao IBRAM pelo convite e parabenizar pela escolha dos nossos painelistas. Temos um painel aí muito rico, muito diverso, começando pelo Roberto Vac, membro do Conselho da Marfrig e membro do Conselho do Instituto Arapiaú, que vai nos falar um pouco sobre uma iniciativa que reúne os diversos setores da sociedade, a concertação pela Amazônia. Temos também conosco o Vladimir Moreira, da Mineração Rio do Norte, que vai trazer a posição e a visão do setor da indústria, das empresas, nessa discussão de governança social e ambiental na Amazônia. A Deise Mello, do Instituto Juruti Sustentável, que representa aí a sociedade civil organizada, as comunidades que estão na Amazônia, num contato próximo com a atividade de exploração mineral. E, por fim, o secretário Mauro de Almeida, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, que completa esse painel, trazendo um pouco dessa visão do Estado, do setor público, que também tem um papel importantíssimo nessas discussões. Antes de passar a palavra para os nossos painelistas, queria trazer alguns aspectos, algumas reflexões, questões que estão presentes aí nessa discussão. Nessa Exposibram, a gente teve alguns painéis aí trazendo a questão da sustentabilidade na mineração, o futuro da mineração, a sigla em voga do momento, a ESG, para ambiental, social e governança, que são basicamente as mesmas palavras do título do nosso painel. Elas estiveram muito presentes nesses debates sobre o futuro da mineração, sobre a sustentabilidade da mineração, e olhando um pouco para um momento em que a mineração entende a questão social, ambiental, climática, como parte da atividade. Não são mais externalidades, não são mais elementos a serem considerados marginalmente, mas sim parte essencial
da própria atividade, né? E como que essa questão, né, de governança social e ambiental toma um lugar, uma proporção, uma dimensão no contexto amazônico, né? O que significa falar de governança social, ambiental na Amazônia, com as suas especificidades? O que significa falar de governança social e ambiental na Amazônia para mineração, para atividade minerária, pensando, né, no envolvimento dos diversos atores nessa atividade, e como isso vem se traduzindo por novas políticas corporativas, novas políticas públicas, iniciativas da sociedade civil ou espaços de concertação entre diversos setores da sociedade, justamente buscando pensar novas formas de se minerar na Amazônia, novas formas de aliar a atividade com a conservação ambiental, com o bem-estar social, com o desenvolvimento econômico necessário em diversos lugares dessa região. Então, tudo isso são questões que vêm habitando e movendo a mineração nesses últimos anos. A gente tem visto decisões simbólicas fortes de algumas empresas e atores desse setor. A gente viu recentemente a Vale, por exemplo, que devolveu à Agência Nacional de Mineração todos os seus pedidos de lavra e pesquisa em terras indígenas. Então, o setor vem se movendo, se transformando, olhando com cuidado para essas questões sociais e ambientais, e tudo isso na Amazônia toma proporções muito grandes, importantes, pensando na sustentabilidade dessa atividade, né? E pensando o que a Amazônia representa para o nosso país, para o mundo, em termos de ativo, um ativo ambiental, um ativo econômico, um ativo político. Então, todos esses aspectos estão aqui nesse debate. E para nos dar um primeiro, digamos, panorama dessas grandes questões que envolvem o nosso tema de governança social e ambiental na Amazônia, queria passar a palavra para o Roberto Vac. Roberto, nos conte um pouco aí da concertação pela Amazônia, das suas reflexões sobre esses temas. Muito bem-vindo aqui ao nosso painel e a palavra está contigo. Bom dia, muito bom estar aqui, uma honra muito grande participar da Expo Zibram, especialmente esse envolvimento de um setor tão importante para a Amazônia e poder discutir um pouquinho o que a gente está vendo acontecer nesses últimos anos, né? Eu queria iniciar citando uma frase da ministra Isabela Teixeira. Ela diz: a Amazônia coloca o Brasil no mundo e a Amazônia tira o Brasil do mundo. Uma organização que tem no seu bojo o comércio internacional, uma indústria que tem o seu bojo comércio internacional, não tem como deixar de considerar essa frase da ministra Isabela. Geopoliticamente falando, a Amazônia insere o Brasil e a Amazônia retira o Brasil, dependendo de como o país lida com essa região. Tem uma outra frase que me parece muito interessante, do ex-governador Jatene. Ele costuma dizer que os brasileiros consideram a Amazônia o resto do Brasil, mas a Amazônia é 60% do território brasileiro. Então, no mínimo, a gente tem que relativizar essa nossa percepção com relação ao que é a Amazônia, o que representa a Amazônia para o país como um todo. Certamente, ela não é o resto, né? Talvez o resto sejamos aqui no Centro-Sul. Também tem uma série de iniciativas, como, por exemplo, a do João Moreira Salles, com a sua série Arrabalde, publicada na revista Piauí. Ele traz algumas questões muito importantes. Primeiro, ele diz, de alguma maneira, o modo indiferente como nós ocupamos
o bioma amazônico, retrata a nossa dificuldade de compreender a riqueza da região. A consequência dessa indiferença é de que a floresta acaba não tendo a importância que efetivamente tem, não só para o país, mas para o mundo inteiro. E a consequência dessa ausência de comprometimento, de alguma maneira, ela tem desdobramentos muito negativos com a forma como o Brasil lida com o seu futuro. Não há nenhuma dúvida de que a urgência climática e toda a discussão sobre a relação com o entorno, com o meio ambiente e a relação social a ela ligada é o nome do jogo para o futuro. O sinal está claríssimo. Nós ainda estamos no meio de um momento com muito ruído sobre isso, mas o sinal está muito claro. E aí, para a gente reiterar a importância da visão local, eu queria trazer também uma perspectiva da economista e fotógrafa negra Marcela Bonfim, que ressalta a mega heterogeneidade da Amazônia. Não existe uma Amazônia, existem milhares de Amazônias e é muito complicado a gente tentar trazer um único bloco sobre o que é a Amazônia. Com base nessas primeiras reações que a gente tem tentado coletar, no início do ano passado foi criado um movimento chamado Uma Concertação pela Amazônia. Esse movimento teve liderança de vários empresários, Guilherme Leal, Cândido Bracha, Hermínio Fraga, Joaquim Levy, o Denis Minev, que é um dos principais empresários amazônicos, mas também de várias organizações da sociedade civil, o Amazon, enfim, o IPAN, o Instituto Clima e Sociedade, Humanize, várias organizações se juntaram para criar um espaço para uma discussão sobre a Amazônia e como a Amazônia se insere no mundo do país como um todo. Como a gente conseguiria desfragmentalizar a discussão da Amazônia, muito fragmentada aqui e ali, e começar a construir visões de longo prazo para a região, algo tão importante, algo fundamental para o processo de desenvolvimento do país. E o que está por trás dessa palavra desenvolvimento é um dos principais desafios. Certamente, os modelos de desenvolvimento que se pensa para uma região como a Amazônia são diferentes dos modelos de desenvolvimento comumente utilizados pelos economistas. E aí, obviamente, a gente não terá tempo para discutir todas as frentes. O IBRAM é fundador da concertação, algumas das empresas participam desde o início, isso é muito importante, com várias interações com organizações da sociedade civil, por exemplo, nas causas relacionadas aos povos originais, às questões indígenas. Mas eu queria, talvez, terminar essa primeira fala com um elemento central, que não existe uma única Amazônia. É preciso considerar o desenvolvimento da região e a forma como a gente interage com a região, pelo menos com 4 diferentes situações. Certamente isso é artificial, o número de situações é muito maior do que isso, mas a Amazônia conservada, a Amazônia das áreas que precisam permanecer florestadas, demandam um desenho econômico próprio, que é a valorização dessa área conservada. A economia da conservação é algo que está vindo para ficar e faz parte desse processo todo de atuação, de interação com a região. O segundo grupo é o que a gente chama de áreas de transição, ou áreas, em alguns colocam muito apropriadamente, áreas que precisam retomar a sua conexão com a própria floresta, são as áreas em transição, é a área do arco do desmatamento, e ali a economia é uma economia da restauração florestal, dos sistemas agroindustriais, de mosaicos de atividades industriais, diferente da terceira área, que é o que a gente chama de áreas já convertidas.
Essas áreas convertidas é o mundo das commodities. E o mundo das commodities demanda uma economia, um desenho econômico completamente diferente e muito assentado na questão da rastreabilidade, na questão de, sim, atividades econômicas com o mínimo impacto, com a atenção muito grande às externalidades negativas e rastreabilidade. E, finalmente, a Amazônia das cidades, que é algo que a gente esquece. A gente comenta muito pouco, mas a Amazônia das cidades é muito relevante, é onde, obviamente, vive a maior parte da população amazônica. No campo da Amazônia das cidades, toda a discussão das condições mínimas de habitação, ali entra todo o campo do saneamento básico, da conexão da internet, dos sistemas de saúde, etc. Ou seja, existem diferentes desenhos econômicos para as diferentes situações da Amazônia. Uma concertação para a Amazônia, que hoje é um movimento que já conta com mais de 400 organizações e pessoas, talvez seja um dos principais movimentos nesse campo no mundo, está indo para a COP, levando, entre outras coisas, esse tipo de provocação, e é muito importante a gente constatar o envolvimento da mineração com essa discussão desde o seu início. O tema do desenvolvimento da Amazônia depende demais da participação das grandes empresas, das empresas locais, no desenho de políticas públicas que nos garantam, no futuro, um modelo de desenvolvimento diferente do que a gente tem no país como um todo e no mundo como um todo. E isso é uma enorme oportunidade para o Brasil para ser o país que consegue criar modelos de convivência, de conservação e produção como nenhum outro no mundo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado por ter respeitado a risco o nosso tempo, inclusive, e por ter trazido esses pontos sobre a complexidade desse lugar do qual a gente está falando, dessa região. Você citou aí as quatro dimensões ligadas a 4 modelos possíveis de desenvolvimento, com suas questões próprias, dinâmicas próprias. Eu espero que no momento que a gente vá dialogar, interagir, a gente possa até aprofundar um pouco como se dá uma governança pelo desenvolvimento, essas diferentes dimensões, essas diferentes configurações que a gente pode encontrar na Amazônia, a questão urbana, como você bem falou, muitas vezes esquecida quando a gente olha somente de longe para essa região, né? E ao mesmo tempo é lá onde estão a maioria das pessoas que vivem na Amazônia, de fato. Então, muito importante, muito interessante. Vamos aprofundar isso mais para frente. Antes disso, passo a palavra para a nossa próxima painelista. Queria chamar a Deise Mello, do Instituto Juruti Sustentável. Deise, você conhece muito bem essa situação da presença da mineração próxima ao território onde você vive, trabalha, atua. A gente sabe que o Instituto Juruti Sustentável nasce num momento de grandes transformações em Juruti, pela chegada de uma mineradora, da Alcoa, muitos anos atrás. Ele vive toda uma história de se tornar cada vez mais independente, autônomo, ter sua própria atuação no território, porém, né, um território marcado por essa presença da mineração, marcado por questões ambientais e sociais fortes. Traga um pouco dessa experiência para a gente, e do seu olhar e dessa história pela qual o Instituto passou e você passou aí ao longo dos anos lá em Juruti, na Amazônia. Bom dia, somos o Instituto Juruti Sustentável. Eu me chamo Deise Mello, sou diretora-presidente do Instituto, e nós estamos aqui no meio da floresta amazônica, né, no estado do Pará, região oeste do estado do Pará, na divisa com o estado do Amazonas, próximo ao município de Parintins. Então, nós temos convivência com a mineração desde o ano de 2005, quando eles começaram a chegar para cá, para o nosso território. E nós temos uma organização social aqui no nosso município muito forte. As associações, as outras organizações, elas são muito fortes. Então, nós começamos
a discutir, assim que soubemos que o projeto chegaria para o nosso município, nós começamos a discutir com essas instituições, sindicatos, associações, como nós estaríamos com a chegada do projeto para o nosso município, que para nós tudo foi inédito, né? Foi um impacto muito grande que nós sofremos, primeiramente, na questão da população, que nós éramos uma população bem pequena, todo mundo se conhecia, de repente chega muito carro, muita máquina, muita gente, então foi uma loucura. E nós nos preocupamos com isso e começamos a discutir como nós estaríamos convivendo com isso no nosso município. E nós começamos nessa discussão com essas instituições, e aí formamos um conselho, chamado Conselho Juruti Sustentável, que trouxemos para dentro das instituições, desta discussão, a mineração, as pessoas que estavam no processo de implantação da mineração, para a gente discutir como estaríamos nesse momento, né? Então, nós formamos esse conselho, e hoje nós somos o Instituto Juruti Sustentável. Então, nós temos uma trajetória de aproximadamente 13 anos, e nós sabemos, nós temos plena certeza que é possível a gente conviver e conviver bem com projetos de mineração, desde que a gente tenha diálogo, a gente tenha entendimento e a gente respeite um ao outro. Então, nós temos essa convivência saudável aqui, né, no nosso município. Já tivemos muitos atritos, muitas discussões, mas nós estamos hoje convivendo com projeto de mineração aqui no nosso município. Mas isso só é possível porque nós nos respeitamos. A mineração nos respeita e nós respeitamos também a mineração, né? Quando acontece alguma questão que a gente sabe que vai prejudicar a nossa população, a gente senta para discutir e a gente consegue, quando não resolver, mas amenizar os problemas que causam, né? Então, para nós é uma honra estar participando da Expo Zibran 2021. Já quero agradecer à equipe pelo convite, porque a gente sabe que esse espaço aqui é um ambiente onde se discute o setor mineral, é um ambiente que se discute o setor mineral com responsabilidade, o setor mineral como um agente econômico para o nosso país, para a nossa região, e a gente vê esse evento de fundamental importância para a biodiversidade na nossa Amazônia, né? Então, nós vivemos aqui, como já falei, no meio da selva amazônica, né? E as pessoas daqui da Amazônia, as pessoas do mundo, elas necessitam ser valorizadas. E é isso que nós primamos, é por isso que nós primamos pela valorização das pessoas que estão vivendo aqui na Amazônia, né? Então, a gente sabe que nós passamos por um momento difícil, por conta da pandemia que aconteceu no mundo inteiro, mas nós, graças a Deus, conseguimos sobreviver. Embora o nosso desenvolvimento aqui seja mais lento do que em outras regiões, porque nós estamos muito distantes de tudo, nossas estradas aqui são os rios, né? O Rio Amazonas, e é difícil a gente chegar na nossa cidade mais próxima aqui, que é uma cidade maior que Santarém, aqui também, na região amazônica. Imagine para a gente chegar em Belém, que é a nossa capital. É muito mais difícil. Mas nós estamos aqui, firmes, fortes, organizados, com a nossa instituição forte, trabalhando para que a qualidade de vida das pessoas seja melhor. Então, como somos compostos? Nós temos uma diretoria, o Instituto todo ele é composto por organizações da sociedade civil, pelo poder público e pelas empresas. Então, nós temos uma diretoria, temos um conselho que é chamado Conselho Juruti Sustentável, onde a gente discute as nossas necessidades, onde a gente encaminha aquilo que é necessário para nós, aquilo que é bom para a população, aquilo que a gente precisa investir juntamente com a empresa, né? Eles participam com a gente. Então, o conselho é composto por todas as pessoas dessas organizações que eu já citei. Aí nós temos também na nossa organização um outro membro do nosso, um outro pé da nossa organização, que é o Funjus, o Conselho do Fundo, porque nós tivemos inicialmente, lá em 2009, um investimento da empresa, fez investimento na nossa instituição para que a gente pudesse financiar projetos
que melhorasse realmente a qualidade de vida das pessoas aqui na nossa região. Isso a gente vem fazendo desde lá, a gente vem financiando projetos. Inicialmente, nós financiamos, até agora nós estamos financiando ainda projetos sem retorno, mas nós também já estamos pensando e planejando um outro braço do IJUS, né, que é um banco, né, o Banjus, que a gente pretende tão logo colocar em prática para que a gente possa planejar as ações e colocar elas em prática, porque vocês sabem, todo mundo sabe, que para a gente colocar as ações que a gente pensa, nossos pensamentos em prática, a maioria deles precisa de recurso financeiro. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós temos também, dentro do nosso instituto, a Escola de Sustentabilidade, que faz a formação de lideranças, que nós estamos aqui hoje, mas nós precisamos deixar pessoas que nos sucedam, que deem continuidade na nossa luta, nas nossas discussões, para que a população realmente ela melhore sua qualidade de vida com ou sem mineração. Nós precisamos viver bem aqui na Amazônia. Nós também, na nossa instituição, nós temos os indicadores de Juruti, que eles indicam onde é que a gente tem que prestar mais atenção, onde é que a gente precisa investir, onde é que a gente precisa discutir mais, para que a gente possa realmente atender a todos. Então, é isso que nós estamos trabalhando, para que a gente possa atender realmente todos que precisam da nossa ajuda, né? Então, nós trabalhamos aqui realizamos investimentos, né, pequenos investimentos, como já falei, quando a gente abre edital, a gente realiza pequenos investimentos, temos as nossas bandeiras de investimento, como no caso das mulheres, né? Nós temos a juventude, que é uma faixa etária que ela é muito grande no nosso mundo, no nosso Brasil, e dificilmente tem política voltada para a juventude. Então, nós olhamos essa questão da juventude como que ela é, né, a nossa sucessora, que nós estamos passando por aqui e a gente vai sair daqui. Nós temos também, nós trabalhamos nesses investimentos que a gente faz, a gente investe tanto na geração de renda, quanto na questão social mesmo, na questão de formação das pessoas, para que elas possam conhecer os seus direitos e fazer os nossos direitos serem cumpridos, né? Então, nós temos na nossa instituição mais de 100 organizações associadas. Nós fazemos as nossas assembleias, e lá nas nossas assembleias nós decidimos o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai investir. Na pandemia, nós tivemos a oportunidade de realizar diversas parcerias, né? Parcerias, inclusive, internacionais, como com a USAID, né? Tivemos um financiamento que nós conseguimos ajudar o município, a população do nosso município, naquele momento de mais dificuldade que todos nós nos encontramos, né? Então, nós tivemos essa honra de fazer essa parceria com essa instituição, a UCOA. A UCOA é nossa parceira, né? A USAID, que entrou no ano passado com nós como parceiro para financiar algumas ações aqui para o nosso município. Então, isso para nós é muito importante, é muito louvável, porque nós realmente estamos aqui na Amazônia e precisamos de atenção, né? Então, nós, com esse recurso que a UCOA investiu inicialmente, nós já financiamos mais de 50 projetos, nós já chegamos a praticamente 6 municípios aqui da nossa região, aqui do nosso entorno, e a gente tem plena certeza que é possível a gente fazer governança social e ambiental aqui na Amazônia, porque nós trabalhamos, nós temos as nossas bandeiras de luta, como já falei, na questão da preservação do meio ambiente, na questão da restauração das áreas degradadas que já estão. Então, tudo isso a gente faz com que aconteça com responsabilidade, para que a gente possa continuar a nossa vida, continuar vivendo e vivendo muito bem aqui na Amazônia. Então, nós estamos à disposição de todos. Como já falei, muito, 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 muito obrigado pela oportunidade que estão nos dando. Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Então, o resumo da nossa história é essa, né? É esse aqui que nós estamos contando, e a gente espera imensamente contar com a parceria, com o olhar
das outras regiões aqui para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa região, porque nós precisamos de fazer essa integração, trocar essa experiência com todos, para que a gente possa viver bem nesse nosso Brasil. Então, é o que nós queremos, nosso Brasil melhor, a nossa região melhor, o nosso município melhor, vivendo bem, com sustentabilidade aqui na nossa região. Então, tenhamos todos um bom dia e muito obrigada. Muito obrigado, Deise. É sempre muito interessante para mim te ouvir a história dessa iniciativa em Juruti, né? Hoje em dia, há anos já, essa Juruti é um case conhecido no Brasil e no mundo por uma relação entre uma empresa, uma atividade, um território, como isso foi se evoluindo, foi se construindo em arranjos que foram sendo incrementados, né? Você falou do Conselho Juruti Sustentável, do Fundo Juruti Sustentável, depois, agora, mais recentemente, o banco, o Banjus, eu nem estava sabendo desse novo componente que vocês estão trazendo para a realidade de vocês. E isso eu acho que é um exemplo muito bom de arranjos de governança que reúnem justamente os diversos setores de um território, o poder público, você citou, as empresas, a sociedade civil, essas organizações sociais, reunidas, né, desde lá do começo, e de diversas formas, evoluindo com o tempo, né, se fortalecendo como um instituto, como uma instituição que hoje, pelo que você nos traz, atua em Juruti, mas também em outros municípios da região, já se tornando um espaço de concertação, de governança, de reflexão sobre a sustentabilidade dos territórios, o bem-estar social das populações, sobre a questão ambiental, né? Justamente trazendo um pouco dessa visão de desenvolvimento próprio às especificidades desse território, dessas populações, dessas comunidades. Então, é sempre muito interessante te ouvir, porque a gente aterrissa um pouco, né? Vai para o chão, para o território e ouve como as coisas se dão ali na realidade. Vou passar a palavra agora também um pouco nessa mesma perspectiva de olhar lá para a ponta, porém, de uma outra perspectiva. Vou passar a palavra para o Vladimir Moreira, da Mineração Rio do Norte. Como vocês sabem, a Mineração Rio do Norte é uma empresa que já está na Amazônia há muitos anos, está no meio da floresta amazônica, ali atuando no município de Oriximiná. A história da Mineração Rio do Norte é longa, ela tem também, nos últimos anos, se transformado muito, trazido novas iniciativas, novos programas, novos arranjos, tanto no diálogo com as comunidades que estão muito próximas ali da sua infraestrutura, quanto a relação com o meio ambiente. A gente sabe que a atividade se dá no meio, dentro de uma unidade de conservação. Então, Vladimir, nos traga um pouco da forma como a MRN tem atuado, tem construído novas políticas corporativas para justamente continuar atuando, continuar com a sua força em termos de resultados da atividade, mas, ao mesmo tempo, considerando, né, as exigências que a Amazônia traz, as exigências que uma governança social e ambiental na Amazônia trazem para o setor. Acho que vocês têm muito também a trazer como cases e exemplos e ações que a MRN desenvolveu nesses últimos anos. Vladimir, por favor. Acho que você está no mudo, Vladimir. Obrigado, Bruno. Primeiramente, bom dia a todos. Em nome da Mineração Rio do Norte, eu gostaria de agradecer esse convite, agradecer ao IBRAM por poder participar de um evento tão importante para todo o setor mineral e também para o próprio país. Muito nos honra poder participar de um painel desse, onde se discute a governança ambiental na Amazônia, e um painel composto por colegas, os quais eu cumprimento na sua pessoa, Bruno. Bem, o Bruno já adiantou um pouco, né? A Mineração Rio do Norte atua na região amazônica há 40 anos.
está situada no município de Oriximiná e tem as suas atividades no chamado Distrito Industrial de Porto Trombetas. A mineração, ela está inserida, as suas atividades minerárias estão inseridas dentro de uma floresta nacional, também local onde também existem territórios quilombolas já reconhecidos, delimitados e reconhecidos no ano de 2018, pelo próprio INCRA. Então, já de início, né, nós já podemos vislumbrar uma atividade econômica em grande escala, numa área onde há uma sobreposição de interesses diversos, né? Você tem interesses conservacionistas representados pela Unidade de Conservação, que é a Floresta Nacional de Saracataquera. Você tem também interesses das comunidades tradicionais, e ali dentro da Flona, você já tem reconhecido e delimitado os territórios quilombolas chamado Alto Trombetas I e do Alto Trombetas II, e você tem a atividade de mineração com os seus direitos minerários, que são anteriores, inclusive, à própria criação da Flona. E a mineração vem atuando ao longo desses 40 anos nessa região, e hoje ela passa, a mineração acompanha, na minha avaliação, uma mudança significativa da própria sociedade brasileira, da forma como se relaciona no ambiente onde está inserido, e ela vem desenvolvendo e participando de mesas e de diálogos diretamente. A mineração, ela sempre participou, sempre dialogou com as comunidades do seu entorno, mas muitas vezes utilizando de terceiros, né? E como o Bruno mesmo antecipou, né? Eu acho que um marco temporal muito importante foi de 2017 para frente. A mineração passa a fazer uma aproximação com essas comunidades e dialogar diretamente, sem intermediários, né? E isso é marcante, isso muda a relação da mineração com essas comunidades, muda a percepção também da própria empresa em relação a essas comunidades e das comunidades em relação ao empreendimento. Isso ficou extremamente evidenciado agora na pandemia, né? Nós tivemos e estamos passando por uma experiência que eu desconheço outra no Brasil, que foi a criação espontânea de um determinado grupo chamado o Grupo pela Vida do Trombetas, né? Onde esse grupo ele nasce de um compromisso, de uma reunião previamente agendada entre a Mineração Rio do Norte e uma determinada associação quilombola, por um determinado dia que, 48 horas antes, foi declarada no Brasil o estado de pandemia e, consequentemente, com restrições de toda a ordem, e especificamente a determinação de afastamento e a proibição, obviamente, de entrada de terceiros e estranhos nos territórios quilombolas. Mas existia um tema muito relevante para ser discutido, que não poderia ser adiado, né? E aí, tanto a empresa quanto essa associação quilombola pedem ajuda à Universidade Federal Fluminense, que tem um campus avançado em Oriximiná, na pessoa do professor Marcelino Conte, ver se ele conseguiria emprestar, ceder a estrutura da universidade para que essa reunião ocorresse de forma virtual, online, uma vez que nos territórios temos dificuldades ali com internet, enfim, né? E, evidentemente, o professor Conte imediatamente se disponibilizou a ajudar. E desta primeira reunião, que era para tratar de um assunto específico dessa associação quilombola e de interesse da mineração Rio do Norte, dessa reunião foram sendo agregados, né, diversos outros atores, diversos outros grupos sociais, como outras associações quilombolas, associações indígenas, associações ribeirinhas,
o próprio Ministério Público do Estado do Pará, passam a compor esse grupo, e nós atravessamos toda a pandemia discutindo nesse grupo quais as melhores medidas de combate à pandemia, de medidas que poderiam ser estabelecidas que preservassem a vida dessas pessoas que viviam nessas comunidades, né? E disso resultou em soluções e experiências fabulosas, né? Como, por exemplo, ter transferido para uma associação quilombola como a Arquimo o controle do trânsito de navios e de pessoas no Rio Trombetas, a fiscalização por eles, né, de trânsito de pessoas que se dirigiam aos territórios tradicionais, né, e sem nenhuma contestação de nenhum grupo social, nem dos grupos localizados ou dos interesses urbanos do município ou dos municípios da região. Isso é a demonstração inequívoca de que as soluções construídas por consenso, com o envolvimento de todos os representantes interessados, faz com que as soluções sejam respeitadas e haja um comprometimento com elas, né? E sem nenhuma contestação. Foi por intermédio também desse grupo que a Mineração Rio do Norte teve a oportunidade e o privilégio de poder apoiar diversas ações, enfim, de combate a essa pandemia, com uma doação durante todo o ano de 2020, de cerca de 13 mil cestas básicas, além de doação e apoio, né, no tratamento e disponibilização de UTIs aéreas e apoio aos hospitais públicos de toda a região. Isso tudo foi discutido no âmbito desse grupo, né? E hoje o grande desafio nosso, tendo em vista que a situação de pandemia ela tem, de fato, melhorado a partir da vacinação de todos os grupos sociais, já com a segunda dose, né, é manter esse grupo, deixar de ser um grupo criado para combater essa pandemia, para mantê-lo em funcionamento, e isso ao desejo e envolvimento de todos esses atores, mantê-lo em funcionamento, porque ele se transformou num espaço de diálogo absolutamente simétrico entre diversos grupos sociais que não tinham nem sequer, e nisso se inclui a própria mineração, a oportunidade de participar de discussões e de distensionamentos diretos e cujas soluções são ali construídas. Esse hoje é o grande desafio nosso, com o envolvimento das associações quilombolas, das associações indígenas, das associações ribeirinhas, da Universidade Federal Fluminense, né, representada lá pelo professor Conte, pelo Ministério Público do Pará, que teve a participação de 2 promotoras, inclusive uma delas de atuação muito presente, desde aí em Juruti, que é a doutora Lilian e a doutora Ione, participaram ativamente desse grupo. E essa é uma experiência que eu acho que mostra claramente a viabilidade de se estabelecer um novo tipo de governança na Amazônia, com resultados absolutamente positivos, propositivos para todos os atores ali situados, né? Eu teria milhões de outros exemplos para dizer a respeito da atuação da Mineração Rio do Norte, mas eu de fato considero a participação do Grupo pela Vida do Trombetas com essas pessoas, com esses interesses ali inseridos, talvez a experiência mais importante que eu tenho conhecimento na região e no país como um todo, né? Aproveitando um pouco da fala também da própria Deise e do próprio Roberto, eu acho que hoje não há nenhuma dúvida mais que a mineração responsável, a atividade econômica responsável,
ela é um vetor de preservação ambiental. Eu acho que o desafio do setor mineral hoje é outro, completamente diferente. Eu acho que nós temos desafios imensos de natureza social. Eu acho que não há dúvida alguma. Para se ter uma ideia, a mineração Rio do Norte atua numa floresta nacional, como eu já disse, e o Bruno também mencionou na sua introdução, uma unidade de conservação federal de quase 450 mil hectares de terra. E a mineração Rio do Norte ocupa, e vem ocupando ao longo desses 40 anos, muito menos do que 5% dessa área total. E tem um papel importantíssimo no auxílio da manutenção e preservação dessa área muito extensa. E aqui eu estou me referindo apenas e tão somente à unidade de conservação representada pela Floresta Nacional, sem mencionar que há uma área contígua tão grande quanto, um pouco menor, de uma unidade de conservação de proteção integral representada pela Rebio Trombetas. Então, é isso. Eu acho que a mineração, de fato, a mineração Rio do Norte, de fato, tem uma mudança estratégica a partir de finais de 2017, né? E ela passa a ter essas interlocuções diretamente com seus stakeholders, com a população totalmente envolvida com a sua atividade. E isso fez com que a percepção a respeito da empresa, o próprio respeito à própria empresa, a compreensão de seu papel e relevância passasse a ser outro. E eu acho que são esses exemplos que culminam aí com algo como o Grupo pela Vida no Trombetas, que devem ser seguidos. É um modelo do qual a mineração Rio do Norte tem extrema honra de poder participar. Obrigado. Sim. Obrigado, Vladimir. Muito obrigado. Foi muito interessante conhecer também essa experiência do Grupo pela Vida no Trombetas. A gente vê que em diferentes escalas, há tanto essa experiência, o que a Deise traz sobre o IJUS, o que o Roberto trouxe sobre a concertação, pensar a Amazônia, pensar uma governança social e ambiental amazônica se faz com muitas vozes, muitos setores, muitos atores, com a diversidade do que representa a Amazônia. Acho que nenhuma experiência relevante nos últimos anos de se pensar gestão territorial, governança territorial, uso dos recursos naturais, se fez de uma forma significativa sem trazer esse envolvimento das diversas partes, né? As comunidades afetadas, envolvidas na atividade, a própria empreendedor, a indústria, as empresas que estão ali e órgãos públicos do Estado, seja Ministério Público, seja governos estaduais, sejam governos municipais, trazendo esses atores é que a gente consegue ver novos arranjos, novas propostas, iniciativas que, de fato, têm mostrado caminhos, né, de um desenvolvimento possível e da forma e do jeito que a Amazônia exige e que as pessoas que ali vivem decidem e buscam. Justamente falando um pouco desse setor estatal, público, né, tão importante nessas questões também, a gente tem aqui conosco nesse painel o secretário Mauro O. de Almeida, da SEMAS do Pará, da Secretaria de Meio Ambiente, que vai nos falar um pouco justamente desse papel do setor público nessa questão da governança social e ambiental. A gente sabe que, para além de um papel regulador, a gente tem cada vez mais o setor público à frente de iniciativas muito inovadoras, tanto com programas pela sustentabilidade nos territórios, novos arranjos de financiamento de ações voltadas para a sustentabilidade, com mecanismos financeiros e fundos. Secretário, nos conte um pouco do que vem acontecendo na gestão pública paraense, na SEMAS, na sua gestão, e como essas iniciativas, projetos, ações se articulam com os temas que nós trazemos aqui, tanto, evidentemente, a governança social e ambiental
na Amazônia como um todo e especificamente nessa relação, nessa interação com a atividade de exploração mineral. Secretário, por favor. Obrigado, Bruno. Obrigado ao pessoal do IBRAM. Bom dia a todos os meus colegas de painel. Bom dia àqueles que nos assistem. Bem, primeiro, parabéns pelo tema. Essa questão da governança social, da justiça social ou da justiça climática, para usar o termo que nós estamos utilizando contemporaneamente em relação às mudanças climáticas, é de fundamental importância estar nos debates. Desde que nós entramos na Secretaria de Meio Ambiente, em 2019, nós percebemos que nós precisávamos trabalhar em duas frentes. A primeira frente, a frente interna, de melhoria dos fluxos da Secretaria, das estruturas institucionais da Secretaria e de pessoal. Para que a gente pudesse trabalhar nesse aspecto, o que é que a gente elegeu 3 tripés, ou um tripé, digamos. O primeiro, de pessoas. A gente precisava reforçar e precisa reforçar o número de servidores da Secretaria. Já fizemos isso aumentando em 10 vezes o número de fiscais. Nós, quando chegamos na Secretaria, tínhamos 10 fiscais, hoje temos 100. Depois, desenvolvimento de sistemas de tecnologia de informação. Nós temos aqui alguns sistemas que já têm 15 anos. Nós temos sistemas que precisam ser melhorados e outros precisam ser desenvolvidos. Sobretudo os de fluxos de licenciamento, que afeta diretamente a diversos setores, para não dizer todos, e principalmente o setor de mineração. O terceiro aspecto é a questão da melhoria das normas, decretos, instituições normativas, legislação, que pudessem ser melhoradas, atualizadas e adequadas para o momento contemporâneo, e isso nós estamos fazendo. Já modificamos mais de 50 atos normativos, entre leis, decretos, instruções normativas e portarias da Secretaria. Instituímos a política estadual de mudanças do clima, uma política que estava parada, um debate que estava parado há mais de 9 anos no Estado. Reativamos o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas e instituímos, finalmente, o Plano Amazônia Agora. E essa é a segunda parte, a visão externa, né, do que a gente precisava fazer para, então, a Secretaria ou o governo do Pará ser um instrumento de indução de economia, de renda e de trabalho para a população do Estado. O Plano Amazônia Agora é um plano de desenvolvimento que inclui também o combate ao desmatamento, a redução de gases de efeito estufa, para nos tornarmos net zero ou neutros na modalidade de carbono até 2036, bem como um plano de incentivo às cadeias produtivas vocacionadas da Amazônia e do Estado e um plano de desenvolvimento socioeconômico. Então, ele é um plano transversal, ele não é um plano da Secretaria de Meio Ambiente, ele é um plano do governo do Estado e um plano de Estado, que ultrapassa as fronteiras dos mandatos, inclusive se o governador tiver um segundo mandato. Portanto, é um plano de Estado. Dentro desse contexto, o que nós fizemos no Plano Amazônia Agora? Primeiro, nós pegamos aquilo que nós chamamos de Plano de Combate ao Desmatamento e os chamados PPCADs estaduais. O nosso estava sem atualização desde 2009 e atualizamos e incluímos novas metas, inclusive de restauração florestal, para que pudéssemos chegar ao net zero em 2036. Instituímos 4 eixos principais e mais 16 objetivos específicos no Plano Amazônia Agora, dentre eles 8 objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS. Inclusive, a questão do combate à fome, a questão do gênero, a tecnologia, informação, educação, etc. Então, esse Plano Amazônia Agora ele tem 4 eixos, como eu disse. A Força Estadual de Combate ao Desmatamento, ou seja, o Plano de Comando e Controle, que nós instituímos ainda em 2019, começamos a atuar, já estamos em campo na 17ª Operação Amazônia Viva. Então, são 17 meses que nós estamos trabalhando com a Força Estadual de Combate ao Desmatamento
e, em perspectiva de 2020 para 2021, nós vamos diminuir o desmatamento no estado do Pará, nas áreas de jurisdição do estado do Pará, em cerca de 12%, considerando o DECTER e o PRODES. Isso em perspectiva, com confirmação a ser dada ainda quando o PRODES finalmente for lançado em março do ano que vem. Em paralelo a isso, instituímos o Programa Território Sustentável, que é exatamente de incentivo às cadeias produtivas, vocacionadas, uma bioeconomia. Vamos lançar a estratégia de bioeconomia no Fórum Mundial de Bioeconomia, que vai se realizar aqui em Belém, de 18 a 20 de outubro, né? Para que a gente possa incentivar, desde o pequeno, o médio e até o grande, para uma nova perspectiva econômica no estado do Pará, com incentivo de crédito, se ele se regularizar ambientalmente, se ele se regularizar fundiariamente, vier procurar a regularização, ele vai ter uma série de facilidades em relação a isso, né? E isso se junta ao programa Regulariza Pará, que é um programa de regularização fundiária e ambiental. Este era o que nós fizemos. Pegamos todas as iniciativas de regularização ambiental e fundiária que existiam no Pará e concentramos tudo com foco em determinados municípios, aqueles 15 ou 5, né, municípios que mais desmatam ou praticam desmatamento ilegal no estado do Pará. E, por fim, criamos o Fundo Amazônia Oriental, que pretende ser o colchão financeiro dos outros 3 eixos do Plano Amazônia Agora. Esse fundo, nós terminamos e contratamos esta semana, na segunda-feira, para ser mais exato, o Funbil, como entidade executora do fundo, ainda que a gente chame de fundo, ele é uma plataforma financeira de gestão público-privada, que tem um comitê gestor público, com participação da sociedade civil, e uma entidade executora, que é um Funbil. O que pretendemos com isso? Concentrar todas as espécies de doação e fazer com que essa política, a implementação de políticas públicas do Estado do Pará, tenha uma espécie de fast track para todos aquilo que a gente possa caminhar. Eu acho que a gente tem um caminho promissor e virtuoso pela frente de tudo isso que nós estamos fazendo até agora no estado do Pará e que nós pretendemos que se espalhe pela Amazônia Legal e, quem sabe, para o Brasil. Queremos ser exemplo, queremos ser protagonistas, mas não queremos o protagonismo isolado, não queremos só acontece aquilo ali no Pará. A gente sempre diz, seja o governador, seja eu mesmo, que o Pará é um laboratório de desafios. Nós temos, diferentemente de outros estados da Amazônia, todos os componentes econômicos que outros estados têm individualmente. Nós temos a mineração, nós temos grandes projetos de rodoviários e ferroviários, nós temos grandes projetos de energia, nós temos a pecuária, nós temos o maior município com o maior número de cabeça de gado do país, que são Fés do Xingu. Nós temos também a agricultura, seja ela de sistemas agroflorestais, seja ela de commodities que se apresentam com soja, milho, etc. Então, se nós conseguirmos resolver o problema do desmatamento, que hoje se aflige o mundo inteiro, aqui no Pará, resolveremos na Amazônia inteira. É um desafio imenso por conta das dificuldades logísticas de fiscalização, da dimensão territorial do estado do Pará, mas é um desafio que pode ser alcançado, como nós já provamos em dado momento do histórico no Brasil e no Pará. Mas, para isso, nós precisamos de uma concertação, não é, Roberto? Nós precisamos de uma concertação que envolva não só municípios, que envolva a sociedade civil, mas também que envolva empresas. Eu ouvi o nosso colega da Mineração Rio do Norte falar em termos do que ele tem feito nessa questão da pandemia, etc. Eu acho que, nesse caso específico da mineração, nós temos que separar 2 minerações, a mineração empresarial e a mineração garimpeira. Nós precisamos organizar definitivamente essa questão do direito minerário no Brasil. Nós não podemos ter... O que tem acontecido é que determinadas empresas têm a autorização de lavra, ou a perspectiva de autorização de lavra, mas o pequeno garimpeiro o médio garimpeiro tem invadido essas áreas e explorado a mineração nessas áreas. Ora, se eu não tenho condição de explorar, o governo federal tem que definir se aquilo é passível de mineração pelo pequeno e pelo médio. Talvez fazer um acerto, uma parceria entre a grande mineradora e o pequeno minerador para ver se isso é possível. Também estabelecer áreas que nós possamos trabalhar a mineração. Hoje, se você for no rio Tapajós, ou se você for no rio que corta a Urilândia, você vai ver uma linha
infindável de mineradores lá, sem licenciamento, e que a gente não tem capacidade de organizar isso sozinho. Ou o governo federal envolve o governo estadual, prefeituras e até os mineradores que têm mais experiência, que têm mais estrutura, que têm mais institucionalidade, para a gente organizar isso, a gente não vai vencer. Isso é um outro aspecto da degradação ambiental que não está relacionado ao desmatamento, mas está relacionado à contaminação dos rios e que pode influenciar decisivamente na saúde pública da população. Então, a gente tem que debater isso. Mais uma vez, eu parabenizo o IBRAM e a esposa IBRAM por me convidar, mas a gente tem que debater isso de uma maneira mais profunda e que a gente possa, finalmente, organizar. Lembro que, na discussão do novo Código de Mineração, a área ambiental ficou praticamente excluída nos debates do Congresso Nacional. Isso não poderia ter acontecido, mas aconteceu, e a gente tem que harmonizar a questão ambiental com o direito de lavra e exploração minerária. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e espero ter contribuído para o debate. Muito obrigado. Perfeito, secretário. Muito obrigado pelas contribuições. Bem, pessoal, primeiro eu queria dizer ao nosso público, aqueles que nos assistem, que estamos abertos a partir de agora para perguntas que vocês queiram. Tem algumas que já chegaram, eu vou organizando aqui as perguntas. Quem quiser trazer novas perguntas, seja para um panelista especificamente, seja para o grupo, a gente vai colocando aqui na mesa para discussão, então sintam-se à vontade. Eu queria, antes, enquanto a gente está organizando as perguntas do público, voltar um pouco. Roberto, você nos falou das 4 dimensões ou 4 modalidades, 4 tipos, talvez, simplificando um pouco a complexidade toda da Amazônia, mas um pouco para a gente poder refletir e pensar, né? Então, uma primeira categoria de espaços de conservação, de valoração dessa conservação, aqueles espaços em transição, os espaços das commodities e das cidades. Os demais membros dos painéis, todos trouxeram de alguma forma a questão das diversas agendas que a gente tem no território amazônico, né? Diversas forças que se exercem. E isso vai, evidentemente, transformando as fronteiras, por assim dizer, que não existem de fato, mas as fronteiras entre esses tipos de espaço, né? Há uma pressão por uma ampliação de tal tipo de espaço, há uma pressão ou uma invasão de certas forças em um outro tipo, há exigências e necessidade de um desenvolvimento econômico para as cidades, para as pessoas. Como que essa iniciativa, uma concertação pela Amazônia, propõe que talvez não enderecem, mas que se tratem, que se considerem esse aspecto dinâmico, né, dessas forças e agendas que acontecem nesses territórios, nesses diversos tipos de contexto que a gente encontra na Amazônia. Não, muito bom. Bruno, a gente tem um quadro que deve ser, um documento que deve ser publicado a semana que vem, que endereça uma série de questões dessa natureza. Mas, diretamente, comando e controle, neste momento, é absolutamente crítico, ou seja, é impossível a convivência e o desenvolvimento social e ambiental no ambiente de descontrole que a gente tem vivido na região, a grilagem de terras, o garimpo ilegal, a madeira ilegal, o crescimento avassalador do narcotráfico, precisa ser endereçado de uma forma que a gente chama de ações estruturantes, transversais, né? Muito particularmente, em cada uma dessas frentes, o tema das áreas conservadas passa pela necessidade de mecanismos financeiros, mecanismos fiscais, ciência e tecnologia, e um elemento central que é o ordenamento territorial, para que a consolidação do que tem sido chamado de economia da conservação se dê. Então, o mundo do desenvolvimento neste tipo de Amazônia passa muito
por essas questões de ordenamento e de desenvolvimento de mecanismos de valoração da economia da conservação, o pagamento por serviços ambientais, a discussão da COP passa por aí, mas não é só carbono, né? Nós temos vários outros elementos centrais que estão associados à necessidade de conservação, e um deles, fundamental, é justamente o papel das comunidades indígenas, o importantíssimo papel das comunidades indígenas nesse campo, né? Nas áreas de transição, é outro componente. Aquele do comando e controle continua valendo, obviamente, mas a economia da restauração é fundamental. Pode parecer estranho que, numa região com tanta árvore, se fale tanto da oportunidade de uma economia de restauração florestal, mas isso é uma oportunidade muito evidente, que está associada a sistemas de produção em mosaico, que façam a convivência desses remanescentes florestais, servindo, de certa maneira, de buffer, de controle para aquelas áreas que devem se manter totalmente conservadas, convivendo com sistemas agroflorestais, com outros mecanismos que integrem a floresta existente com outras atividades econômicas de uma maneira diferente daquela que eu mencionei, que é o das commodities. E ali o mundo da infraestrutura verde, que é um assunto fundamental, ou seja, o tema da infraestrutura verde nesse documento é tratado com bastante profundidade, e infraestrutura verde vai muito além de ligar o ponto de partida ao ponto de chegada. Passa pela discussão da pegada dos modais, se emite mais ou menos carbono na sua construção, etc., mas muito mais do que isso, o impacto dos modais em toda a região por onde ele passa, que é algo muito pouco discutido. Então, infraestrutura tem um impacto muito grande no entorno, e isso faz parte desse campo chamado aí de infraestrutura verde, fundamental na área de commodities, juntamente, como mencionei, com as atividades de redução de externalidades. Então, esse documento ele endereça uma série de questões como essas, e sempre com algumas dimensões. Primeiro, a dimensão de políticas públicas voltadas para o campo fiscal, para o campo tributário, a dimensão do mundo financeiro, dos investimentos, da segurança dos investimentos, da questão do risco, etc., que está, sim, associada ao desmando que a gente tem visto, infelizmente, na região. Isso não tem nenhum componente político, infelizmente é uma constatação muito clara, né, principalmente do crescimento da criminalidade. Vale lembrar, né, que 95%, 98% do desmatamento é ilegal, então nós temos que endereçar essa questão de uma maneira mais intensa, como o secretário Mauro colocou. Mas também uma frente super relevante, que é o desenvolvimento tecnológico como um campo de políticas públicas fundamental, tendo esse elemento do ordenamento territorial como algo também absolutamente necessário. Claro que ainda há outros elementos, como a necessidade urgente de sistemas educacionais adequados à região, diferentes dos sistemas educacionais de todo o país. Lembrando que a Amazônia não faz parte do sistema educacional do Brasil, o brasileiro não aprende sobre a Amazônia na sua trajetória educacional, principalmente no secundário. Nós esquecemos da Amazônia na educação do país como um todo, e a educação na Amazônia demanda também atenção com especificidades muito fortes, por exemplo, no campo da educação digitalizada. Mas, enfim, muitas coisas ainda para a gente conversar. Não, excelente, Roberto, muito obrigado. Temos aqui algumas perguntas que chegaram do público. A primeira pergunta é da Cecília Meireles, para o Vladimir. Bom, a Cecília primeiro nos parabeniza pelo painel e pelo evento. Muito obrigado, Cecília. Ela pergunta, Vladimir, como a MRN se posiciona em relação à tríplice hélice? A tríplice hélice é aquele olhar de
integração entre governo, assim, vou explicar para o público, né, aquela interação entre indústria, governo e academia e universidades pela inovação, né? Então, como a MRN se posiciona em relação à tríplice hélice e qual a importância dessa integração para o desenvolvimento dos projetos? Acho que, Vladimir, seu microfone está no mudo ainda. Bom, primeiro agradeço a Cecília Meirelles pelo envio da pergunta. Bem, eu não acredito em nem só projetos, eu não acredito em nenhuma iniciativa sem que haja aí essa interação e a participação desses diversos setores, tanto a iniciativa privada, quanto o próprio Estado, quanto a academia. Eu posso dar o exemplo da Mineração Rio do Norte, em que o nosso grupo pela Virando Trombetas é um sucesso absoluto, e é exatamente o sucesso que é por contar com a participação efetiva de uma universidade, do poder público, neste caso representado pelo Ministério Público do Estado do Pará, com uma cadeira quase que cativa no grupo, né, e a Mineração Rio do Norte representando a iniciativa privada. E diria mais, né, eu acho que numa região como a região amazônica, a presença do Estado brasileiro era necessária, né? Ela deveria ter uma participação maior, nós poderíamos até discutir aqui a forma que essa participação e essa presença se dê, né? Mas nós não acreditamos que haja qualquer atividade ou qualquer iniciativa minimamente sustentável que não conte com a participação conjunta de diversos atores e, principalmente, além, obviamente, da iniciativa privada, da academia, do Estado, principalmente, mas, sobretudo, uma participação efetiva e o comprometimento efetivo do público destinatário desses projetos e dessas iniciativas. Muito obrigado, Vladimir. Temos uma pergunta aqui para a Deise, do Instituto Juruti Sustentável. Quem faz a pergunta é o Elber Neto Lima Diniz. Ele diz: bom dia, qual ou quais são os principais desafios a serem superados para o alcance do desenvolvimento sustentável, uma boa governança em territórios de mineração na Amazônia? Então, aqui é uma pergunta bem específica falando desses territórios onde a mineração, de fato, está presente. Quais seriam esses grandes desafios deles para o alcance de um desenvolvimento sustentável e uma boa governança? Bom dia mais uma vez. Obrigada, Elber Neto, pela pergunta. Então, eu acredito que o principal desafio para uma boa governança na Amazônia é a questão do diálogo com a comunidade, diálogo entre empresa, comunidade, poder público, para que a gente possa entender, para que se possa entender qual a real necessidade da comunidade e buscar soluções para essas necessidades. Então, esse é o principal desafio que nós temos para que a gente possa realmente fazer uma governança na Amazônia, porque a gente conversando, a gente vai se entendendo, a gente vai ouvindo o outro, vai se respeitando também, né? Como no nosso caso, o IJUS aqui, o nosso instituto, ele é um espaço de diálogo entre a comunidade, a sociedade, as empresas, né, que nós não temos só uma empresa como associada aqui da instituição, e o poder público. Quando eu falo poder público, nós temos na esfera municipal, estadual e federal. Perfeito, Deise. Tem mais uma pergunta para a Deise sobre esse modelo do Instituto Juruti Sustentável, né? Onde se conseguiu fazer um trabalho em conjunto, justamente um pouco sobre essa mesma temática, trazendo organizações civis, empresas e poder público. Seria um modelo a ser replicado em outras regiões e até fora da Amazônia, nesse âmbito de sustentabilidade. E aí ele traz uma questão interessante, com um olhar em quem realmente precisa vivenciar um desenvolvimento mais horizontal, né? Entendo que ele está falando um pouco de quem está ali, de fato, na ponta, vivendo nos territórios amazônicos, e que define, que é parte da definição do tipo de desenvolvimento, ou dos caminhos de desenvolvimento a serem definidos. Esse modelo do IJUS, ele tem vocação, Deise, a ser
replicado, levado para outros territórios. Depois podemos ouvir também sobre essa questão os demais painelistas, secretário Mauro, o Roberto, se justamente esses cases, essas experiências exitosas que a gente vê lá na ponta, como a gente faz para multiplicá-las, levá-las para outros lugares. Mas, Deise, primeiro a sua resposta. A gente agora pode fazer respostas mais rápidas, justamente para poder seguir com as perguntas, e temos aí uns 10 minutinhos pela frente para todos. Eu acredito... tá, ok. Então, eu acredito que sim, porque nós somos pessoas, nós conseguimos fazer essa experiência aqui no nosso município, certamente as outras regiões, outros estados, outras organizações conseguem fazer isso. Eu acredito que sim, porque nós somos pessoas, nós estamos aqui, inclusive, Mineração Rio do Norte, seu Vladimir, a gente tem interesse em conversar com vocês, conversar com a população de Oriximiná, que é aqui bem pertinho de nós, para que a gente possa estar dando força, para que a gente possa estar se organizando cada vez mais, ou seja, integrando esse projeto, grande projeto que temos na Amazônia, né? Temos interesse também em conversar com o governo do estado, aí o nosso secretário Mauro, né? Nós estamos à disposição para a gente trocar essa experiência e fortalecer cada vez mais as nossas ações aqui no nosso estado, para que a gente possa realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui, primeiro do nosso estado, e depois a gente vai para o resto do mundo, tá? Então, muito obrigada. Perfeito. Deise, secretário Mauro, se o senhor quiser comentar um pouco sobre essa possibilidade de incentivar lá na ponta, localmente, iniciativas que reproduzem um pouco o que o governo estadual vem fazendo nessas instâncias que o senhor citou, multissetoriais, o Fundo Amazônia Oriental que traz sociedade civil, Estado, empresas juntos. Então, como levar isso lá na ponta? E eu aproveito para já fazer uma pergunta do público, e aí o senhor pode já respondê-la também, e os demais. É uma pergunta da Maite Galto, para o Vladimir e para o José Mauro. Como vocês veem a aplicação do princípio da CLPI, né, do consentimento livre, prévio e informado, no território amazônico, junto às comunidades do território? Passo a palavra para o secretário Mauro e depois a gente pode fazer uma rodada. Bem, primeiro em relação às iniciativas exitosas. Eu acho, assim, até hoje, o que nós pretendemos aqui é coordenar iniciativas das mais variadas instituições que batem a nossa porta até, querem ajudar, mas quando a gente diz assim, vamos ajudar, aí quer fazer um pedacinho aqui, um pedacinho ali, nós precisamos ganhar escala, porque essas iniciativas... O Roberto ainda agora puxou uma fala da Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. Eu vou puxar uma fala de uma liderança indígena que eu ouvi outro dia. Nós não podemos viver de doação ou de projetos que tenham curto prazo. Nós temos que ter projetos que fiquem de forma perene e permanente e que tirem e transformem verdadeiramente a vida das pessoas no campo. Tá? Projetos de curto prazo, de visão de curto prazo, eles não se sustentam, ou se sustentam e vão se perder. Nós não temos mais recursos no mundo para ficar desperdiçando com projetos de curto prazo. Então, acho muito boas as iniciativas, mas desde que a gente... Qual é a visão que o mundo tem hoje do Brasil? Ele quer que o Brasil diminua o desmatamento. Onde é que nós alcançamos mais de 50% de desmatamento? Em 5 municípios do Pará. Então, vamos trabalhar naqueles 5 municípios para transformar a vida econômica daquela população, para que a gente possa também diminuir o desmatamento. Tá? No máximo, 15 municípios do Pará dão conta de 80% do desmatamento do Pará. Então, nós temos que mudar a vida da população nesses municípios, primeiramente. Evidentemente que nós temos outros municípios, como o Marajó, que, por uma série de circunstâncias, não desmatam tanto quanto desmatam hoje os municípios do Pará, mas que têm índice de desenvolvimento humano muito baixo. Nós precisamos atuar nesses municípios, mas com uma outra perspectiva, nesses municípios. Até para que a gente consiga captar mais recursos, nós temos que trabalhar para diminuir o desmatamento. Essa é a lógica. Tá? Em relação à consulta prévia livre informada, eu acho fundamental a consulta prévia livre informada. A questão é que consulta prévia livre informada, todo mundo quer fazer dentro do licenciamento. Consulta prévia livre informada é para fazer fora do licenciamento, ainda no momento de tomada de decisão se aquele empreendimento é viável ou não. Na feita que você diz, aquele empreendimento é viável e vou apresentar o licenciamento, e já estou no ambiente de licenciamento,
O ambiente de licenciamento é para a gente ver questões ambientais. Eventualmente, a gente vê questões socioeconômicas, mas, de fato, a gente vê questões ambientais. Se a gente não vir essas questões ambientais, nós vamos ser um centro de desafios, de problemas que não tem a ver, e os nossos técnicos não estão preparados para isso. Tá? Então, consulta prévia informada, nós temos que trabalhar isso antes do licenciamento e de uma forma integrada entre o público e o privado. Nós temos que também fazer isso, se transformar em norma infralegal. O que é a norma infralegal? Um decreto para que a gente possa esmiuçar isso de maneira manualística, sistemática ou sistêmica, para que a gente não fique à mercê de casos a casos de maneira geral. Tá? O que tem acontecido é que a população que quer ser ouvida faz o seu próprio manual e, muitas vezes, apoiada pelo Ministério Público, pela Defensoria, acaba fazendo sem a correlação com o poder público. Isso não pode acontecer. Né? O poder público, eu digo poder executivo. Nós temos que estabelecer regras mínimas de prazos, de metas, de objetivos, de organização, para que a gente possa fazer que com isso flua e isso não seja uma ameaça para o empreendimento. Tá? Porque se parecer uma ameaça para o empreendimento, nós vamos acabar não regularizando a consulta prévia livre informada definitivamente. Nós temos que regularizá-la, nós temos que transformá-la numa coisa prática e da vida cotidiana da população. Tá? E esse debate é também muito necessário. Perfeito, secretário. Eu vou passar a palavra para o Vladimir, para quem a pergunta também foi direcionada, depois o Roberto está com a mão levantada. Roberto, passo a palavra para você. Eu só vou pedir, como nós estamos chegando no final do nosso evento, temos 10 minutos pela frente, Vladimir, você responda a pergunta e já pode engatar nos seus 2 minutos de considerações finais, e aí a gente também segue a mesma dinâmica, e assim por diante, todos terão seus 2 minutos aí, a gente encerra a tempo. Vladimir, com você. Tá, muito obrigado. Bom, primeiro eu também agradeço a Maitê pelo envio da pergunta. Eu acho que esse tema ele é apaixonante e se não houvesse limitação, nós poderíamos passar o dia aqui discutindo sobre ele. Né? E há uma sutileza importante na pergunta. Né? Ela é formulada na perspectiva do consentimento livre, prévio e informado. Né? E essa é uma sutileza importante e é extremamente relevante. Exato, ela mesma já colocou aqui no chat. Essa é a grande sutileza da questão. Né? Nós, da Mineração Rio do Norte, nosso licenciamento, antes de mais nada, ele é federal. Né? Então, ele é de competência federal, não é do estadual, por estarmos inseridos dentro de uma floresta nacional. E dentro da perspectiva federal, no nosso entendimento, há uma regulação que nós avaliamos como bastante boa, né? Que é a portaria chamada Portaria Interministerial 60. Ela vem a regular aí essas consultas livres, prévias e informadas, naquilo que a gente chama, o linguajar empresarial chama de projetos greenfields ou projetos novos. E acho, na nossa avaliação, realmente acho que há uma boa regulamentação a respeito. O problema surge quando, como é o caso da Mineração Rio do Norte, em que é uma atividade que já é desenvolvida há 40 anos e que, portanto, muito anterior à incorporação na legislação nacional da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, chamada OIT 169, que regula e prevê essas consultas, objetivando o consentimento livre, prévio e informado. Esse é, talvez, a maior dificuldade de adaptarmos esse procedimento a uma atividade que ela já é anterior. Então, portanto, ela jamais seria livre, né? Desculpe, ela jamais seria prévia.
porque a atividade já está lá, né? Esse é um dificultador. O outro dificultador é, como muito bem lembrou o secretário, isso talvez seja o que mais preocupa os empreendedores, o que mais preocupa a iniciativa privada. Nós não temos nenhum problema em nos submetermos a esse procedimento. O grande desafio é fazer com que esse procedimento tenha uma durabilidade racional. Obviamente que temos consciência da necessidade de respeitar os próprios tempos das comunidades tradicionais. No entanto, esses tempos e esses direitos, eles vão e devem ir até o momento em que não prejudique direitos de terceiros. Esse é um ponto fundamental. E isso tem que haver um equilíbrio. Evidentemente que o tempo de um empreendimento, o tempo da iniciativa privada, também deve ser respeitado, assim como deve ser respeitado o tempo dessas comunidades tradicionais. Esse é o grande desafio. Aí fica a grande sutileza, né? E a pergunta ela é muito objetiva. Como nós vemos o consentimento? Nós entendemos de forma um pouco diferente, e respeitando, evidentemente, o ponto de vista contrários. Nós entendemos que o engajamento, a consulta às todas e quaisquer comunidades que tenham interesse direto ou sofram impactos diretos de um empreendimento, devem ser feitas, e obrigatoriamente têm que ser feitas, inclusive como condição de se tornar sustentável no tempo e no espaço essa atividade. Agora, não entendemos que a manifestação de quem quer que seja por procedimentos específicos, como previsto na OIT 169 e trazida no Brasil, ou regulamentada no Brasil, como parecer, inclusive, já existente da Advocacia Geral da União, regulamentada pela Portaria Interministerial 60, ou seja, pela participação popular já prevista e antiga e consagrada no processo de licenciamento, que são as audiências públicas. Nós não entendemos que essas manifestações sejam vinculantes ou condicionantes de implementação ou não implementação de qualquer empreendimento. Hipótese contrária significaria dizer uma delegação de competência de órgãos públicos para terceiros. Então, eu não sei se eu consegui responder a colega Maitê, mas eu acho que, resumidamente, seria isso. Nós entendemos que as consultas, sim, são obrigatórias, mandatórias e condição de sustentabilidade de qualquer empreendimento, seja na Amazônia, seja em qualquer lugar do país. Mas não concordamos e respeitamos as posições divergentes de que essas manifestações sejam vinculantes ou condição de procedibilidade ou implantação e operação de qualquer empreendimento. Tá bem. Perfeito, Vladimir. Obrigado. Vou passar a palavra ao Roberto. Roberto, faça os seus comentários aí e já passe para as considerações finais. Um minuto, vai ser um minutinho cada um. Tá bom. Com pouquíssimo tempo. Só queria... Tá bom. Eu vou além da questão formal. Eu acho que não há como escapar da licença social, independentemente da licença formal. Não há uma limitação da consulta e do consentimento, mas mais do que isso, não estou falando do campo legal e formal, mas do campo real, do mundo real, do dia a dia real. A licença social passa por participação no processo de tomada de decisão, ou seja, não é só consulta, não é só consentimento, é mais do que isso. Esse é o mundo real que a gente vive e as organizações têm que cada vez mais conviver com esse mundo real. E eu acho importante que a gente leve em consideração que essa participação, até no desenho dos empreendimentos, eu sei que eu estou sendo aqui um pouco radical, mas me parece que a licença social passa por isso, e a licença social veio para ficar. A outra questão que eu queria trazer sim, longo prazo, projetos estruturantes, concordo totalmente com o secretário Mauro, vamos sair fora
do projetismo e começar a olhar ações estruturantes como o que ele apresentou, e aqui ressaltando o papel do subnacional, o papel dos estados, o papel de organizações como o Consórcio de Governadores do Amazonas é fundamental. Nem estou questionando o papel do federal, mas a governança da região, que inclui os diferentes níveis com responsabilidades específicas e diferentes, me parece absolutamente crítico. Para terminar, não há como a gente pensar apenas no componente técnico, científico, o componente emocional, o componente do que as pessoas sentem, do que elas sonham, dentro desse contexto da ocupação de uma região que é chamado da abordagem de paisagem, é absolutamente fundamental, tão importante quanto todos os componentes técnicos e científicos. Obrigado pela oportunidade de interagir aqui com vocês. Obrigado, Roberto. Secretário Mauro, um minutinho de considerações finais, em seguida a Deise, e a gente encerra. Bem, só para agradecer mesmo, espero que eu tenha contribuído para o debate, fico à disposição de todos para que possamos fazer reuniões bilaterais ou mesmo um prosseguimento. É um prazer estar num painel com o Roberto Wack, que eu não conheço pessoalmente até hoje, mas lembro de que ficou na Fundação Renova, lá quando nós estávamos no Ministério, né? E espero conhecê-lo em breve. Também é um prazer estar com o Vladimir e a Deise Mello, tá bem? Muito obrigado a você, em especial, Bruno, que tão bem mediou aqui o painel. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, secretário. Também agradeço a todos já pela presença, pela participação. Foi muito bom ter esse diálogo com vocês e vou deixar as últimas palavras para a Deise. Deise, só trazendo aqui um comentário que nos foi colocado, excelente painel, parabéns a todos. Fiquei positivamente impressionada com a organização de Juruti. Foi a Patrícia Lani que colocou esse comentário. Deise, o fechamento é com você. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à equipe da Esposa IBRAM pela oportunidade que nos deu de estar compartilhando nossas experiências, né, a experiência do Instituto Juruti Sustentável, que é uma ferramenta social e financeira que impulsiona o desenvolvimento do nosso município e dos municípios do entorno. E promove um diálogo intensivo, priorizando as estratégias de desenvolvimento para a nossa região. Gostaria de colocar a nossa instituição à disposição de todos para que a gente possa compartilhar nossas experiências e replicar essa experiência em outras regiões e outros municípios, né? Gostaria de reforçar aqui a nossa prioridade em dialogar com a MNR, né, Vladimir, e com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Estamos aqui no estado do Pará, estamos todos nós três no mesmo estado, praticamente na mesma região, e precisamos unir forças para que a gente possa realmente fazer o estado do Pará uma região amazônica sustentável, com ou sem mineração, né? Porque juntos somos mais fortes, sozinhos, como disse o secretário. A gente faz ações isoladas e elas não aparecem, mas a gente se unindo aqui no nosso estado, nós temos MNR, nós temos governo do estado, nós temos IJUS, nós temos inúmeras prefeituras, a gente pode se unir e fazer realmente uma região sustentável, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós estamos, como já falei, à disposição de todos para compartilhar nossas experiências. Até um breve painel que a gente espera participar para que a gente possa estar contando um pouquinho da nossa história para o resto do nosso país e para o nosso mundo. Muito obrigado, Deise. Muito obrigado a todas e todos e um bom dia para todos nós. Um abraço. Obrigada.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.